Paz, Senhor Jesus, temos uma novidade para vocês. Essa semana, pelo texto bíblico de hoje ser muito extenso, nós falaremos durante toda a semana, de domingo a sábado. Nós falaremos sobre esse texto porque esse texto traz 7 tópicos diferentes. E durante esses 7 dias da semana, nós estaremos falando dos 7 tópicos desse texto. O texto se encontra lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. A primeira que vamos falar hoje são os olhos altivos. Antes de tudo, precisamos entender o que significa olhos altivos. Olhos altivos significam aquelas pessoas, o orgulho, a soberba que aquelas pessoas trazem com ela. Se trata da soberba. Sabe, quando nós formos olhar na palavra, um exemplo de soberba que pelo menos para mim me traz à memória, quando fala-se de soberba, uma das coisas que me traz à memória é o exemplo de Nabucodonosor, onde para olhar o reino e diz: eu fundei, eu criei tudo isto, e isto tudo é meu. E sabe, quando Nabucodonosor tem essa atitude, a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece e fala com ele e diz: olha, você agora vai receber um castigo. Não sei se você lembra, se você já ouviu essa história, ou se você já leu. Mas o castigo que o Senhor dá a Nabucodonosor é que Nabucodonosor vai passar um tempo como um animal. E a Bíblia vai dizer que os pelos do seu corpo cresceram e suas unhas cresceram. A Bíblia também vai dizer que ele perdeu toda a sua racionalidade. Ele virou um ser irracional por conta da soberba. E sabia que tem muitas pessoas hoje em dia que brincam com a soberba. Pessoas hoje em dia que levam a soberba na brincadeira achando que não é algo importante. Mas muito pelo contrário. É algo extremamente importante. Mas ao contrário de Nabucodonosor, nós devemos ter uma atitude, que foi a atitude que João Batista teve. João Batista, quando seus discípulos chegam e falam: olha, mestre, aquele que tu batizaste, se referindo a Cristo, aquele que tu batizaste está agora com mais seguidores do que tu, está fazendo mais sucesso do que tu. E não sei se você lembra, mas sabe o que foi que João Batista disse? João Batista disse: convém que ele cresça, que eu diminua. O João Batista estava ali reconhecendo: não, não é que eu tenho que brilhar, mas através da minha vida ele venha brilhar em mim, que através da minha vida, mesmo sem eu testemunhar nada, ele venha brilhar em mim. É isso que devemos ter no nosso coração. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Que Cristo brilhe em nós, mesmo sem abrirmos a boca. Que Cristo possa ser reconhecido através da nossa vida, só pela nossa atitude de humildade. Afinal, o próprio Cristo foi tão humilde ao ponto de lavar os pés dos 12, os pés dos seus discípulos, e um dos que estavam ali, na verdade, nenhum deles era merecedor, mas um dos que estavam ali, do qual ele lavou os pés, era o pecador, era o traidor, foi o que traiu Jesus. Mas Jesus, mantendo-se na humildade, dando um dos maiores exemplos que ele já deu, que toda a vida dele foi um exemplo, mas um dos exemplos que ele nos deixou foi a humildade. Que mesmo alguém que iria fazer mal a ele, ele sabendo que seria aquele que faria mal a ele lavou os pés de Judas. Nós temos que entender que na nossa vida nós devemos ser humildes, devemos refletir a imagem de Cristo através da humildade. A humildade é algo importante. Sabe, eu vou dar um exemplo que, pelo menos para mim, é um exemplo que, pelo menos eu vejo na maioria dos casos no mundo afora, em outros estados, em outros países, pelo menos eu vejo isso. Eu vou dar o exemplo de algo que eu acho bonito, eu acho muito lindo. Alguém que toca violão. Sabe, eu não toco violão, mas eu acho lindo quem toca violão. Porque eu acho bonito o dom que Deus dá. Que se a pessoa trocar um dedo, tirar o dedo de uma corda para colocar em outra, muda toda a acústica, muda todo o som do ambiente. E você sabia que existem pessoas que tocam violão muito bem, mas querendo ou não, existem pessoas que tocam violão melhores do que essas pessoas que tocam violão bem. Isso quer dizer que elas têm que se colocar no lugar melhor do que a outra? Não, muito pelo contrário. Sabe, todos somos eternos estudantes, mas o problema é que alguns estão em um nível maior, em um nível diferente de aprendizado, às vezes num nível maior ou num nível menor. Mas o importante é reconhecermos que somos sempre dependentes e que somos iguais na questão de que sabemos que Deus te dá um dom.
Mas se você não souber usar bem o seu dom, se você fizer como Sansão, Sansão tinha um dom, mas Sansão se deixou vencer pelo pecado. E quando você se deixa ser vencido pelo pecado, você está dizendo que prefere o pecado, prefere a si mesmo do que a Cristo. Então, Deus tem um dom sobre cada nós, seja pregar, seja falar, seja cantar, seja tocar. Deus tem um dom para cada um de nós. Mas o problema é o que temos feito com esse dom que Deus nos deu. Temos feito bom uso, temos dado exemplos a outras pessoas que têm o mesmo dom, temos dado exemplos principalmente às pessoas que não conhecem a Cristo. Será que temos feito conforme Ele manda? Será que temos feito conforme Deus espera? Então que hoje você pare e pense. Não se coloque no lugar melhor do que o outro. Saiba que todos nós estamos em estados diferentes de aprendizado, mas todos estamos em aprendizados. Sabe, não se coloque em lugar melhor do que o outro em situação nenhuma, porque nenhum de nós somos merecedores, mas devemos manter a humildade. Como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem com a gente durante a semana. Falaremos sobre outros tópicos que são muito interessantes. Traremos também exemplos bíblicos e que vocês estejam conosco. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.